Sejam todos muito bem-vindos novamente a mais uma live aqui no TikTok Brasil, uma live devocional. É com muito prazer, com muita alegria, com muito carinho que eu faço essas lives, que eu compartilho aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E são lives devocionais, porque eu sempre trago aqui alguma coisa que eu li no dia ou que esteja na minha cabeça no momento, né, pertinho aqui do horário da nossa live, algum versículo bíblico. E dessa forma eu creio também que eu tô jogando uma sementinha aí no espírito de vocês para que, né, no tempo certo essa semente possa florescer, possa dar frutos e que o Espírito Santo de Deus esteja cada vez mais atuante aí dentro de vocês. Então é um presente poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Jesus tem revelado ao meu coração. E eu sinto que nós aqui estamos muito juntos, muito conectados. Tudo que eu falo aqui, gente, não é a verdade absoluta, tá? Mas é o meu entendimento, é o meu ponto de vista, é aquilo que o Senhor revelou a mim neste momento. Então, creio que amanhã eu já vou ter novos entendimentos, até porque a palavra de Deus se renova a cada dia, né? A cada momento. Se nós pegarmos um versículo e a gente ler 10 vezes, e se a gente for ler a 11ª, eu tenho certeza que vai ter um efeito diferente em nós e vai parecer, a gente pode até falar assim, não, mas eu conheço esse versículo de decor e salteado. Investiga, olha direito, eu tenho certeza que você vai conseguir extrair um aprendizado novo dessa leitura. Então, é muito bonito ver isso, sabe? Por isso que eu sinto, né, que a Bíblia, ela tem esse poder de fazer com que a gente cada vez se aprofunde mais no entendimento do caráter de Deus e que a gente tenha cada vez mais intimidade com Jesus, que a gente cada vez mais possa ouvir com mais clareza e com mais intensidade a voz do Espírito Santo. Então, tem lives que tem o mesmo tema, que eu tô falando de uma passagem bíblica que eu já falei, mas podem ter certeza que sempre vai ter algo novo para vocês. Então não deixem de assistir as lives anteriores, não deixem de compartilhar também, porque eu creio sim que é um conteúdo que vai edificar a sua vida, seu coração de alguma maneira. Então, sendo assim, eu quero desejar que você receba um abraço bem apertado, porque eu sinto que quando a gente fala de Jesus, a gente precisa enfatizar, né, esse carinho, essa amorosidade, essa alegria, empolgação, porque falar de Jesus é falar da vida, é falar daquilo que traz esperança aos nossos corações, é falar de perdão, é falar de recomeços, é falar de esperança mesmo, sabe? De novas histórias, né? De restauração, de cura, e cura de verdade em todos os níveis. Então tem coisa mais alegre, tem coisa mais amorosa, mais bela do que isso, gente? Não tem como. Então que nós estejamos nessa atmosfera realmente cheia de carinho, de amor, de alegria, que a gente possa sair dessa live com o coração transbordando, para que a gente possa transbordar também na vida daqueles que estão perto de nós, tá bom? Hoje eu vou ler para vocês a passagem que está em Filipenses 3, versículo 13. Então eu vou ler o versículo 13 e ao versículo 15, tá? Filipenses 3, do 13 ao 15, que diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Tá falando sobre a gente prosseguir para o alvo. Sobre a gente aperfeiçoar, né, o nosso caráter, sobre a gente... Deixa eu aumentar a luz aqui do meu celular. Só para trazer um contexto, né, sobre a confiança em Cristo Jesus, sobre a confiança, né, sobre realmente a gente, porque começa assim a carta, né, começa assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim, e é uma segurança para vocês. Ou seja, aqui, eu tô lendo o versículo 1 eu li para vocês, tá? Então aqui
Paulo vai escrever um pouquinho sobre essa confiança, sobre as transformações, né, em Cristo Jesus. E aí ele fala um pouquinho, né, da fé dele, do processo dele, mas a partir do versículo 13, ele diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para sigo para o alvo em Cristo Jesus. Então, nenhum de nós, a gente não deve ter essa convicção do tipo assim, eu já tô perfeita, eu tô ótima no processo, eu tô brilhando no processo, né? Eu acho muito bonito como Paulo, embora Paulo estivesse sim brilhando, ele sim estava brilhando no processo, né? Ele realmente teve o seu caráter totalmente renovado, transformado, né, por Deus, mas ele com muita humildade, né, com muita sinceridade, ele diz isso, sobre assim, olha, não... Ele vai falar, né, que tudo aquilo que ele considerava ganho, ele vê como perda, e tudo aquilo que talvez ele não reconhecesse como ganho, hoje ele vê, ele enxerga, né, que as coisas do espírito são muito mais valiosas do que as coisas da carne, do que as coisas do nosso instinto, do que os desejos da nossa alma. Então é muito bonito ver, né, do quanto ele tem realmente essa convicção, essa plena confiança em Cristo Jesus, né, a convicção de que realmente Deus faz coisas novas, Deus transforma, e de quão belo, tão grandioso é essa transformação. Mas ele fala com muita sinceridade, com muita humildade, né? Ele não se coloca nesse lugar de assim, eu tô perfeito. Muito pelo contrário, mas também não se coloca nesse lugar de tipo assim, céus, terra, nossa, como eu fui, que malvado que eu fui, que assassino que eu fui, que hipócrita que eu fui. Ele não fica remoendo, né, as coisas boas, né, olhando né, as coisas, os prazeres que ele tinha, né, os ganhos que ele tinha, os feitos que ele tinha antes da conversão. Então ele não fica nem se vangloriando, nem falando dos feitos dele, né, ou se vangloriando nesse sentido também de tipo assim, nossa, olha a transformação que eu fiz, olha o tanto de coisa que eu abandonei. Eu acho que é nessa... É logo aqui, Fê. Eu acho que é nesse capítulo mesmo, viu, que ele fala sobre isso. Enfim, gente, então eu acho muito bonita essa postura, eu acho que nos ensina muito essa postura de Paulo, sabe? De não ficar nem se vangloriando das mudanças, das transformações, né, que aconteceram na vida dele, mas também ele não fica se colocando para baixo, ele não fica se martirizando. Imagina se Paulo fosse se martirizar, gente, fosse se cobrar, fosse se julgar pelas coisas que ele já fez. Talvez se ele ficasse apegado ao passado, ele não ia conseguir ter as experiências que ele teve com Deus, ele não ia conseguir ajudar tanto quanto ele pôde. Se ele tivesse ficado preso nas culpas dele, ele não teria atendido, não teria realizado os propósitos de Deus para a vida dele. Vocês conseguem perceber isso? Se Paulo tivesse ficado olhando para trás, se ele tivesse ficado preso nos erros dele, se ele não tivesse se perdoado, ele não ia conseguir dar passos adiante. Ele não ia conseguir cumprir com o chamado de Deus para a vida dele, porque o chamado de Deus para a vida de Paulo era um chamado gigante, gigante, gente. O apóstolo Paulo é de uma importância extrema no Novo Testamento. Então, imagina se ele se deixasse vencer por ele mesmo, pelo seu próprio ego, porque não se esqueçam, o nosso ego não é só uma pessoa cheia de si, uma pessoa com um ego muito forte, não necessariamente vai ser aquela pessoa que vai ficar se vangloriando, falando bem de si. Aquela pessoa que se sente inferior, que se sente pior que todo mundo, é uma pessoa cheia de si, é uma pessoa cheia de ego. A pessoa que se acha a pior bolacha do mercado, da prateleira, é uma pessoa cheia de si.
Quem é ela para definir o valor dela, se ela é superior ou se ela é inferior a alguém? Se Deus diz, se Jesus diz, uma vez que a gente se arrepende, tudo está perdoado, que ele faz novas todas as coisas, por que que nós insistimos em ficar remoendo coisas do passado, erros do passado? Vocês entendem que isso é uma arrogância da nossa parte? Isso é falar assim, não, eu não acredito que Deus esteja falando a verdade quando diz que eu sou perdoada, que eu sou limpa, que um coração quebrantado é o que importa, é o sacrifício que Deus quer, é o que Ele deseja de nós. Eu acho que não, eu acho que eu mereço sofrer. Eu preciso de uma punição. Só eu confessar aos meus irmãos, eu orar a Deus, me arrepender e aí meus pecados estão perdoados? Só isso? Não, não é possível. Não pode ser só isso. Claro que não se esqueçam, arrependimento é mudança de comportamento. Não adianta você se arrepender e você continuar fazendo as mesmas coisas, né? Mas também não adianta você ficar se martirizando, você ficar trazendo toda hora à tona, revivendo coisas que já foram, coisas do passado. Uma versão sua que já nem você vive mais. Às vezes você tá realmente uma outra pessoa, você já nem tem mais os mesmos hábitos, nem tem mais o mesmo comportamento. Você realmente se transformou. O Espírito Santo de Deus realmente, você deu poder a ele para que ele agisse, te transformasse de dentro para fora. E ainda assim, você fica resgatando coisas do seu passado. Ai, Isaac Dimas, obrigada, querido. Olha só, salvando a nossa noite aqui, nos presenteando, gente, patrocinando, digamos assim, vai, a nossa live. Que Deus te abençoe, Isaac. Obrigada por esse carinho. Obrigada pelo seu apoio, pelos presentes aqui que são tão relevantes para que mais pessoas alcancem nessa live, cheguem até nós. Então, obrigada por essa generosidade, por este carinho, viu? Por este apoio no meu trabalho. Ai, gente, obrigada! E, ó, quero agradecer também pelos compartilhamentos aqui. Passamos de 20 compartilhamentos, então quero agradecer. Isaac, ó, se eu pudesse, te daria um abraço agora, querido. Obrigada por este apoio todo. Que Deus te abençoe mesmo, viu? Que coração generoso. Glória a Deus pela sua vida. Então, obrigada, tá, gente? Obrigada por essa força de vocês, por esse carinho, por esta reciprocidade, né? Obrigada de todo o meu coração, viu? Aqui, querendo ou não, é um trabalho pra mim também, né? Não é só... Eu gosto, é um prazer estar aqui, mas não deixa de ser um trabalho, né? Eu tô me dedicando, tô aqui com carinho, com atenção, não tô só passando meu tempo. Não, eu me dedico, eu levo a sério esse nosso tempo juntos, tá bom? Então eu faço com excelência essas lives, podem ter certeza que eu dou o meu melhor, de verdade, tá? Então, amores, ó, muito obrigada, continuem dando 2 toquezinhos, continuem dando os presentes aí, compartilhando, porque ainda temos um bom papo pela frente. Então, nessa passagem, gente, de Filipenses 3, né, o versículo 13 e especificamente o versículo 14, que é o que eu mais quero deixar marcado aqui para vocês, para nós, que diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não, no 13 que ele fala, né? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, aí vem. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, eu queria enfatizar com vocês nessa noite, eu quero reforçar mesmo assim isso na nossa mente, nos nossos corações, que a gente possa realmente esquecer, mas vocês veem que tem essa palavrinha, né? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Então não é só deixar as coisas para trás, mas é esquecer. Vocês percebem que tem uma diferença entre o deixar e o esquecer? Porque você pode deixar e você pode ficar lembrando que você deixou tal coisa para trás, né? Se eu deixo esse lápis na casa da minha mãe e eu chego lá em Atibaia e eu
lembro que eu deixei aqui na minha mãe esse lápis. É uma coisa. Outra coisa é eu deixar aqui na minha mãe esse lápis e eu ir para Atibaia e eu nem lembrar que eu deixei aqui esse lápis. Eu não só deixei, mas eu também esqueci que eu deixei. Então isso tem um impacto aonde? Aqui, ó. No nosso coração, nas nossas emoções. Então não é só o desapegar, mas é também o esquecer. É tirar daqui, ó. É tirar daqui e tirar daqui. Olha só, o Estevão falou, bela sacada essa palavra do esquecer e deixar. É, porque é diferente, parece que não, né? Parece que é a mesma coisa. Mas não, gente. Olha só, a Dani falou, obrigada por essa reflexão, precisava mesmo. É, gente, nada é à toa, estamos muito juntos. E isso que eu tô falando, eu quero enfatizar isso pra nós. Precisamos disso. Necessitamos desta graça de Deus. Necessitamos deste milagre de Jesus nas nossas vidas. Porque quantas coisas a gente só deixa para trás, mas a gente não esquece. A gente não esquece de erros que nós fizemos. A gente não esquece de erros das pessoas. A gente não consegue tirar do nosso coração, porque a gente só não deixou. Quer dizer, porque a gente só deixou para trás, a gente só deixou para o passado, mas a gente não se esqueceu. Então a gente continua voltando, porque a gente deixou lá, mas a gente continua revivendo isso aqui dentro. E isso gera efeitos aqui dentro. É completamente diferente o deixar e o esquecer. Então a gente precisa, nós necessitamos deste milagre do Espírito Santo de Deus em nós. Porque tem coisas que nós controlamos, mas tem coisas que nós não controlamos. E talvez essa questão da nossa mente, da gente realmente esquecer. Eu quero esquecer. Isso não esteja na força do nosso próprio braço, entende? Porque eu posso falar assim, não, eu vou deixar esse lápis na casa da minha mãe. Eu vou deixar, tira de perto de mim que eu vou deixar aí. Me leva pro carro, eu nem quero, ó, fecha os meus olhos, prende os meus braços, porque eu não posso pegar esse lápis. Eu vou deixar ele na casa da minha mãe. Eu vou deixar lá, não posso levar ele comigo. Então me tira desse lugar, me tira dessa casa, tira esse lápis de perto de mim, porque se eu ver ele, eu vou querer pegar ele de volta. Então não me deixa pegar. Eu não vou pegar esse lápis de volta. Deixa aí na minha mãe. Prende os meus braços se for preciso, fecha os meus olhos, acelera o carro, mas eu não vou levar esse lápis comigo. Então isso tá na minha força, isso tá na força do meu próprio braço, certo? Eu não vou pegar o lápis, eu vou deixar ele na casa da minha mãe. Mas eu lembrar dele, eu lembrar que ele ficou na casa da minha mãe, isso talvez não esteja tanto na força do meu próprio braço, porque aquilo vem à minha mente, aquilo vem ao meu coração. Até não vai conseguir agora falar, tá bom? Não senta também na minha cama, tá? Que você tá com a roupa. Então, gente, percebam isso, né? Como é a diferença, o deixar e o esquecer. E eu creio, eu tenho um entendimento de que o esquecer, ele só acontece pelo agir do Espírito Santo de Deus. O deixar está nas nossas mãos. A decisão de partir, a decisão de ir embora, a decisão de soltar algo, a decisão de renunciar a tal coisa, isso está nas nossas mãos. Mas o esquecer não está. Por isso que a nossa relação com Deus, ela é sempre uma relação, peraí, meu amor, ela é sempre uma relação de dependência, ela é uma correlação. Tem um pouco de nós e tem um pouco dele, né? Tem o nosso agir, mas tem o agir dele. Porque ele também não vai agir
Eu falo sempre que Jesus, ele é muito gentil. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui, ele está aí. Mas nós precisamos dar voz ao Espírito Santo de Deus. Então, se a gente não dá o nosso passo, Jesus fica só nos aguardando. Então, tem o nosso agir, tem a nossa decisão. Ai, que legal! O Estevão falou, já pensou em escrever livros? Você tem dom pra isso. Como você sabe, Estevão, que eu tenho dom pra escrever livros? Tem mesmo, lê muito. Entende, amores? Então, eu quero deixar enfatizado nessa live a importância da gente não só deixar para trás as coisas velhas, que seja um comportamento, que seja... As coisas velhas podem virar coisas novas e boas. Sim, exatamente. Boas. Tá comendo balinha? Tô. Por isso que eu travei um pouco a língua. Tá lendo um comentário? Tô lendo aqui. Então, não é só, né, o deixar para trás pode ser desde um comportamento, pode ser um objeto, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho. Pode ser tudo, né? Mas a gente pode usar aquelas coisas velhas com as coisas novas. A gente pode usar as coisas As velhas. velhas com as coisas novas. Como assim? Não Tipo, entendi. Deus, a gente esqueceu Deus, mas com a confiança dele, a gente esqueceu como ele age. Certo. Mas a gente coloca o comportamento dele. Então a gente pode juntar coisas velhas com as coisas novas. A gente pode gostar dos dois. Eu acho que não, meu amor. Eu tô meio em dúvida aqui. Tá, então eu vou te Tô tentando explicar. aprender com você, mas tem vezes que eu dou uma bugadinha assim. Eu sempre não participo aqui, então eu tô meio largado assim. Não, você fez bem. Você expôs a sua opinião, que você tava entendendo. Agora eu vou te explicar então. As coisas velhas, a gente pode usar as coisas velhas como uma boa experiência. Mas é bom você olhar pra cá, mas pensa que tá olhando pra nada, né? Ai, que legal. Vou tirar print aqui, Estevão, pra eu não esquecer. Deixa eu só então te falar, Amanda, deixa eu explicar pra você isso aqui. Quem tá pensando isso também, ó. Porque se mais alguém estiver pensando isso, deixa eu explicar. O passado, ele é um passado. Só que a gente pode usar as experiências, as nossas experiências do passado como lições, como aprendizados, como repertório para as nossas decisões, certo? Pra, tipo assim, pra nos ajudar no nosso futuro, digamos. Eu acho que foi isso que você quis dizer, né? Eu tentei dizer, mas não sabia muito das palavras. Mas deu pra entender que foi isso. E aí, só que daí o que acontece, Amanda? A gente não pode ficar... A gente tem que aprender com os erros. Isso. Então, que a gente errou, a gente pode... Olha pra lá. Que a gente errou, a gente pode aprender com aquilo. Se eu falo isso, só rapidinho, só para as pessoas verem que é. Gente, o que tá atrás, a gente pode fazer algum erro. Sim, mas tipo, errar é aprende normal, com aquele todos nós. erro e pode Isso. ter uma confiança melhor, uma coisa melhor na nossa vida. Exatamente, isso é ressignificar o passado. Muito bem, garota. Então, agora só, peraí, deixa eu só finalizar a linha de pensamento, tá? Que eu estava antes. Então, gente, a Amanda trouxe, né, esse outro viés, que é a gente aprender com os erros do passado, a gente aprender com o nosso passado, e isso é isso mesmo, isso é totalmente válido, tá certinho. Mas aqui eu tô falando, né, esse versículo, eu trouxe esse versículo pra gente fazer essa oração específica sobre deixar o passado e esquecer também disso, porque tem as lições, os aprendizados do passado. Mas agora eu quero falar que muitas vezes o nosso passado, ele fica vendo... Não, irmãzinha, não fica mexendo aí, por favor, porque senão vai mudar toda a luz aqui. Porque senão, gente, porque muitas vezes a gente acha que a gente já ressignificou, a gente acha que tá tudo bem. Ah, não, eu já aprendi as lições do passado, já tá tudo certo. Só que a gente fica voltando pro passado e fica se lembrando daquilo que aconteceu. Então, na verdade, você não perdoou. Na verdade, você não ressignificou, porque você ainda está voltando para aquela cena, para aquela memória. E isso vai gerando o quê? Culpa dentro de você, dentro de nós. Então, especificamente, nesta noite, com este versículo, eu quero enfatizar a necessidade... Ai, João! 7 buquês! Uau, 8! Vai ter
10. 10! Obrigada, João. 12, 13, 14, 15, Gente, 16, 17, agora acho que o João 18, passou aqui. 19, os... 20, 21, Olha, 50% 22, da meta concluída. Obrigada, 23, João. 24, Fofo. 23. Obrigada, Ai, meu amor. João é um aluno super querido, gente. Ó, passou na frente, né? Obrigada. Eu acho que apareceu Não aparece, aqui. irmãzinha, porque senão você já sabe. É. Obrigada, João. Obrigada pelo seu apoio com o meu trabalho, viu? Agradeço mesmo, assim. Receba ó, um abração. Esther, voltando. Ah, voltando. Boa. Tá, Peraí, voltando. gente. Tá, Então, deixa eu espera. finalizar aqui. Então, eu quero que a gente peça essa ajuda do Espírito Santo para que nós possamos, de fato, gente, esquecer aquilo que ficou para trás. Mas Amanda, também- foco. Espera aí, senão até vai perder aquele linha de raciocínio. Então, gente, não se esqueçam de pedir isso em oração, porque isso é algo muito importante. A gente realmente pedir por esta atuação do Espírito Santo em nós, para que a gente possa não só deixar para trás coisas, pensamentos, atitudes, até mesmo, sabe, palavras que foram ditas que a gente fala, não, eu já esqueci, isso já passou. Mas você tá trazendo ainda à tona. Você ainda se lembra. Então você deixou pro passado, você deixou no passado. Tudo bem, essa Stephanie eu já não reconheço mais ela. Ela já tá no passado já. Mas por que vez ou outra eu falo dela? Por que vez ou outra eu lembro ainda dessa Stephanie, que eu já falei que não existe mais? Eu não quero me lembrar porque já foi. É como se tivesse tido um apagão na minha... Eu quero que tenha um apagão na minha cabeça. Eu quero esse apagão do Espírito Santo de Deus. Porque, de fato, gente, Jesus faz novas todas as coisas. E é novo. Se é novo, a gente precisa entrar em contato com isso. Se é novo, então não existe mais aquilo que ficou para trás. Eu não olho mais para trás. Eu não olho mais para trás. Olha pra frente. É sempre para frente. Os aprendizados que ficaram, Não vai. eles estão aqui, mas eles vão me impulsionar para frente e não mais para o passado. Eu não vou ficar voltando atrás para falar desse aprendizado. Não, é daqui para frente. Então, por isso que eu gosto de enfatizar o versículo 13 que diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado esse caráter perfeito, né? Paulo está dizendo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo. Ou seja, avançando. Ele avança, ele vai, ele caminha, ele tem um movimento, né? Vocês entendem? Não é só a caminhada, mas ele avança. Então tem uma vontade, tem uma energia. Olha o coraçãozinho. Eu gosto desse. Você gosta, né? É. Então, ó, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Nosso alvo é quem? Cristo Jesus. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aí, olha só, versículo 15. Palavras bonitas? Não queria atrapalhar. Ó, versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. Olha só, todos nós que alcançamos o quê? Maturidade. Ou seja, se nós ficamos voltando para o passado, A gente não vai conseguir. nós não temos o quê? Maturidade. Maturidade. A gente tem que ter isso. Pra ter um bom emprego, uma boa vida. Um bom lugar pra viver, né? Sim, E o lugar bom pra viver é com Deus. sempre. Então, amores, aqui tá dizendo, se você faz isso, você está tendo uma atitude o quê? Imatura, tá? Então, ó, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, assim, seja como for, gente, entregue a Deus. Deixa que Ele, ó, isso também Deus esclarecerá. Ou seja, aos poucos, só peça ajuda. As coisas, né? Isso, Ele vai fazendo. Ele vai fazendo, Ele vai realizando, Ele vai nos transformando. Escolha uma coisinha ou outra, mas Ele quer a gente tem que confiar mais
Deus que na gente. Deixar ele agir, né? Confiar mais nele do que em nós. Perfeito isso que você falou, Amanda. Voltando, ó, eu queria falar que já aconteceu isso, de eu pensar atrás. Ficava Tipo, pensando... eu me arrependi de uma coisa que eu fiz atrás. Aconteceu isso comigo, que ó, eu fiquei meio arrependida, que eu não prestei atenção. Então eu arrependi uma coisa que é passada. Deixa eu contar pras pessoas, então. Aquilo, né? Isso, irmã, toca aí. Obrigada. Senão vai ficar lembrando de uma coisa ruim. Isso não é bom. Isso nada é bom. Perfeita, Amanda. Você aprendeu mesmo que eu falei. Que linda, gente. Que orgulho. Glória a Deus pela sua vida, Amanda. Glória a Deus pela sua vida, meu amor. Mas uma coisa que eu queria falar. Deixa eu explicar pras pessoas isso que aconteceu. Deixa eu explicar, gente, o que aconteceu. Tinha babá ainda. Tinha babá ainda. Minha mãe tava um dia trabalhando e ela tava com a babá. Sim, porque eu tava com sono aquele dia. Não, Amanda. Mamãe, eu posso lá em cima? Como eu tava com sono, eu fui lá em cima. Aí eu perguntei, eu posso na varanda? Aí eu fico... Na varanda, ela tinha 3 aninhos. Não faz muito lá pra... Muito atrás. Tá, é só pra eu falar pras pessoas, só para as pessoas entenderem do que você tá falando. E aí ela acabou se machucando, ela teve um super corte e tal. E aí ela tá dizendo que ela... Olha que legal que ela teve esse entendimento, gente, essa compreensão. A gente bateu a meta. A gente tá falando 80 buquês. Gente, 80% da meta da live foi concluída. Obrigada, João. Que Deus te dê com abundância, viu? Toda essa generosidade. E aí, o que aconteceu, gente? Só pra vocês entenderem do que a Amanda tá falando, que ela acabou de ter esse entendimento. Que ela ficou por muito tempo, né, Amanda, voltando pensando nisso que tinha acontecido. Isso, e eu me arrependia. Ela se arrependia, então ela ficava alimentando, você entendeu, Amanda, agora? Sim. Que é assim, você ficava voltando pra essa memória. Aí eu não conseguia mais superar, pensar digamos assim. Eu não conseguia pensar em outras coisas, ficar só naquilo. Aí a gente não ia conseguir evoluir. Exatamente. A gente não ia conseguir fazer as coisas que a gente precisa. Fica pensando um pensamento atrás, né? Isso, e aí você sente coisas ruins de você mesmo, você percebe? E daí você, tipo... Que a gente fica arrependida de nós mesmos. Tipo, tem vezes que a gente não entende, né? A gente tá bravo com a gente mesmo. E aí, sabe o que a gente pode fazer quando acontece Conversar com Deus. Isso, muito bem. Olha, gente, como ela é inteligente. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Então agora ela já teve esse entendimento também, né? Agora você já entende que você tem que sempre olhar pra frente. Agora, se ela estiver olhando pra um lado, é por causa que eu tô aqui do lado dela. Aí se ela ficar pro lado, não pensa que ela não tá olhando pra nada. Eu tô olhando pra minha irmãzinha que tá aqui do meu lado. Do lado. E, gente, então assim, se a gente ainda pensa de uma forma diferente, né? Se você ainda não consegue realmente não só desapegar, não só deixar o passado no passado, mas se você não consegue esquecer o passado, como diz aqui, peça para Deus te esclarecer isso, peça para Deus te revelar isso, para que haja este milagre de Deus na sua vida. Porque é por meio dele, gente, que a cura vem. É por meio dele que o milagre acontece. Então, a gente só precisa querer que o milagre aconteça. E aí, no tempo de Deus, de pouco em pouco, o milagre de fato vem. Né? E seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, que a gente possa realmente, assim, viver cada dia com tudo aquilo que a gente tem hoje. A gente aprendeu com as coisas, mas a gente não tem que ficar pensando nela, porque elas já estão aqui com a gente. Não tem que ficar pensando atrás. A gente pode pensa à frente que as coisas sempre estão com a gente. Só fluir, né? Pra frente, não vai pra trás. Vai pra frente, tudo que você aprendeu, tudo que você quereu, tudo que você tem, você vai com você. As coisas ruins, você pode ficar pensando pra o Deus, ele apagar as memórias ruins. Isso, perfeito. Mas tem vezes que as memórias ruins também são boas pra aprender, que não podia fazer aquilo. Sim, isso gerou aprendizado. Então, só que ao invés de você ficar voltando pra trás, já tá só confia que esse aprendizado já está em você. Né? Isso, já está com a gente. A gente pode seguir pra frente que a gente já tá com ele. Ele tá isso. a gente em
sempre, né? Exatamente Pode isso. fluir que vai dar tudo certo. Deus tá nas nossas mãos, né? Não, Deus está com a gente. Isso, com a gente. Nas nossas mãos. As nossas mãos estão com Deus. Isso. Quase que deu certo, mas deu uma... Toca aí, Amanda. Uhul, minha fiel companheira aqui, gente. Então é isso, gente, ó. Falaram assim, Amanda, imagina ela com 20 anos. Imagina você com 20 anos. 29, né? Ela tem Eu tenho 29, mas imagina quando você tiver 20. Eu já apareci na TV. Você já apareceu na TV? Já. Ah, é? Minha primeira vez na igreja. É, eu não sabia, não lembrava. Não foi. Foi quando você tava fora. Ah, por isso que eu não vi, então, né? Então, amores, esse é o nosso recadinho pra vocês nessa noite de hoje. Esta é a minha oração por mim, né? Pra mim e por nós também. Então, convido vocês a vocês se unirem nessa oração, que a gente possa realmente pedir isso a Deus, que o Espírito Santo de Deus haja em nós e faça esse milagre em nós, para que a gente não só deixe o passado no passado, mas que a gente possa realmente se esquecer de tudo aquilo que ficou para trás e a gente possa avançar e prosseguir adiante, firmados em Cristo Jesus, com os olhos nele, com esperança e fé nele. Ele vai guiar a gente, então a gente... Deixando ele nos guiar. Ele é a nossa bússola. Ai, eu amo Então essa ele palavra. guia a gente. Sim. Se a gente tá indo para o caminho errado, ele vai corrigir a gente. Então, a gente Isso. vai aprender que a gente foi para o lado errado. Isso mesmo, às vezes as coisas não acontecem como a gente queria, imaginou, mas é só porque é Deus... A gente tem que acertar, então a gente tem que aprender com os nossos erros, pra gente conseguir avançar, pra gente conseguir ter maturidade, Perfeito, Amanda. ter um futuro bom com Deus. Muito bem. Quantas fotos aí a gente vai ter nessa live? É verdade, senão vamos então finalizar antes que fique muito tarde. E muito longa. Muito longa. Ó, esperei com paciência no Senhor. Salmo 40. Vamos ler aqui o Salmo 40. Gente, então, ó, um beijo em vocês, tá? Muito obrigada pela escuta. Qual que era o tema? O tema era esse, a gente esquecer as coisas que ficaram para trás. Mas o teu nome? Não. Eu ainda não defini o nome, por isso que eu não falei. Eu tô agora deixando fluir a live e aí eu escolho o nome mesmo da live depois. Porque às vezes eu falava o tema. Deus, né? Às vezes eu falava o tema e às vezes a live, tipo, um versículo, como eu falei, ele pode levar a gente pra várias compreensões, né? E às vezes no fluir aqui da live eu sentia que levava pra tipo, palavras-chave diferentes. Então, por isso que eu tô agora... Quando você falava, muita coisa aleatória, então muitas coisas que você nem que é espontânea. Aí, por isso que você deixou a live, que coisa, que aí depois que você vê que falou das coisas que a gente falou, aí você define, né? Isso, exato. Que aí se mais... acontece alguma coisa espontânea que você não tava nem imaginando, né? Aí já fica mais fácil de, né, trocar o nome. Mas eu acho que você já tá imaginando bastante, como eu pensei bastante na live, né? Dá pra você falar. Gente, então, ó, um abraço em vocês, fiquem com Deus e até logo, gente. Um beijinho meu e da Amanda, minha irmãzinha amada. Se quiser dar algum presente bonitinho agora, a gente tá vendo aí. Se alguém quiser dar algum presente aqui pra Amanda ver, vamos ver se Amanda vão mandar alguma coisa aqui pra gente. Pode ser qualquer coisa. Olha lá, o coração do Ramiro. Só eu fazer. Tá dando, ó. Aquele cachorro que faz uma dancinha assim. Eu nunca fiz. Eu acho que você viu sim, você gostava dele. Ai, que lindo! Qual que é o nome dele? É o mesmo que deu aquelas rosas? É, o João Vitor. João. Obrigado, João. Tô fazendo com a minha mãozinha dando um sorriso. Gente, 9h20 já. Vamos desligar então. Tchau, gente. Um beijo, amores. Fiquem com Deus, tá? Tchau!